Provavelmente você já deve ter ficado em dúvida de como cobrar, quanto cobrar e como apresentar isso para o cliente. E ao longo desses anos que eu trabalho de filmmaker, eu tenho algumas dicas para dar aqui para vocês. Então, se você está com essa dificuldade, fica aqui no vídeo que eu vou passar passo a passo de como eu precificaria meu trabalho de audiovisual. Então, bora pro vídeo. Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Celso Júnior do canal Diário de Filmmaker e seja muito bem-vindo a esse vídeo e a esse canal. Aqui a gente fala tudo do mundo do audiovisual, desde equipamentos até as edições e também bastante coisa de casamentos, que é o meu mercado principal. Bom, se você curte conteúdos como esse, considere se fazer a sua inscrição aqui embaixo e, se possível, já deixa seu like, que isso ajuda demais o canal. Eu sei que pra você não faz tanta diferença, mas pra mim que tá aqui desse lado, mano, faz uma enorme. Então, deixa um joinha aí. Bom, vamos começar a falar aqui do nosso precificação de trabalho e quais dicas que eu poderia deixar para vocês. Primeiramente, a gente precisa ter uma base regional, tá? Eu acho que os valores variam demais de região para região. Por exemplo, eu moro realmente no interior de São Paulo, do interior. Eu moro a quase 600 quilômetros da capital, São Paulo. Então aqui tem um valor totalmente diferente para quem tá morando em São Paulo. E isso a gente precisa deixar dito aqui, porque eu tenho muitos amigos que estão lá no norte, porque eu tenho muitos amigos e inscritos e que viraram amigos, que eu troco ideia com eles quase todo dia lá no Instagram, e eles falam lá que a precificação dos valores de audiovisual é extremamente baixa, então vai de região para região. E agora, alguns amigos lá de Brasília, o valor já é um pouco mais elevado, e se você for para o sul, também os valores são um pouco mais elevados. Então realmente vai muito de região para região. Então eu quero mais te passar o exemplo que eu daria aqui para vocês da precificação, de como precificar e de como apresentar essa forma para o cliente, do que falar um valor fixo de quanto você deveria cobrar, tá bom? Isso deixo ciente aqui. Partindo desse pressuposto que cada região vai ter uma variação de valores, eu vou colocar a minha realidade e até falar um pouquinho de valores aqui para vocês, tá bom? Atualmente a gente está com 3A7 IV. Eu tenho uma A6500 que já está à venda e eu estou com um equipamento que traz muita qualidade. Estou com um set de lentes muito bom, então isso conta e acarreta para que o meu valor seja um pouco mais elevado do que outras pessoas. Mas a qualidade de equipamentos não vem tanto ao caso quando você vai gravar um conteúdo de um médico, de um advogado, de um dentista. Isso pouco varia, porque se você tiver uma 6500 filmando ali com gimbal na vertical, cara, já tá o suficiente para você entregar um ótimo trabalho, como se eu estivesse fazendo com a 7.4. Então, eu tendo todo esse investimento nessas câmeras, para mim seria mais prejudicial, porque eu tô com quase o dobro de valor de equipamentos indo fazer um serviço. Então isso precisa ser levado à consideração também. Quando eu vou fazer algum trabalho de conteúdo que é mais guerrilha, que é mais na pancadaria, eu prefiro muito mais levar a minha A6500 do que levar realmente a A7 IV. E isso varia de job para job. A gente precisa ter essa ciência, tá? Então, talvez em determinados nichos, fazer o upgrade para uma câmera mais top, uma lente mais top, um gimbal mais top, não vai elevar tanto o seu valor. Caso contrário, agora, puxando para o meu nicho, que é vídeos de casamento, quando eu coloquei que eu fazia filmagens em 4K, porque para nós hoje, no mercado de casamento, o slow motion é muito essencial, na A7 III, por exemplo, eu não tinha essa capacidade. Tinha como fazer em 4K, mas era só até em 30. E hoje, com a A7 IV, eu consigo entregar em 4K com o slow motion, e a qualidade ficou absurdamente melhor. Por isso que eu fiz o upgrade, porque fazendo o upgrade para a A7 IV no meu mercado de vídeo de casamento, eu consegui cobrar mais. Eu cobro quando o casamento é 4K e cobro dos casais que não fecharam o 4K, mas se eles tiverem condições e quiserem fazer o upgrade para o 4K, é possível. Então eu ofereço para todos os noivos que têm um contrato antigo o 4K. E para vocês terem uma noção, eu vou deixar um segredo aqui. Eu já paguei as minhas A7 IV só com os valores dos upgrade que os casais fizeram para o 4K. Porque falando de investimento, eu tinha duas A7 III. Eu vendi as duas por R$10.000 cada. Então, eu tinha que fazer um upgrade de R$3.000
para pegar a minha A7 IV. E esses R$ 3.000 veio de eu oferecendo para os casais fazerem esse upgrade. Então eu lucrei fazendo upgrade. E isso foi muito bacana, porque eu não tive que desprender esse dinheiro para poder oferecer o 4K para os casais, troquei meu equipamento e show! Agora eu posso oferecer para os próximos casais que a gente está fechando agora os casamentos, o 4K e cobrando por isso. Então, depois dessa introdução, falando sobre o upgrade de equipamentos em determinados nichos de audiovisual, talvez não vai fazer você aumentar o valor, é muito importante para você deduzir qual o valor que você vai cobrar, tá joia? Talvez um dentista e um médico não pagaria mais para ser em 4K, eles só querem vídeos ali para colocar no Instagram ou no YouTube. Então, uma 6500, uma EZV10 talvez já seria o suficiente. Então, bora pra cá para falar de como eu precifico e eu passo meus orçamentos. Eu gosto muito de trabalhar aqui com os clientes quando eu pegava esses serviços de audiovisual da seguinte forma. Eu gostava de cobrar o horário de gravação. Então, eu cobrava por hora que eu ficava lá com o cliente. Por exemplo, vou colocar aqui para vocês. Olha, então eu vou dar um exemplo real para vocês de uma empresa de depilação que eu prestei serviços. Aqui, a gente cobra por gravações e depois as edições. Então, eu deixo bem acordado para elas fazem depilação, que eu cobro por hora gravada. Então, se eu chego lá às 4 horas da tarde e saio às 6 horas da tarde, é 2 horas que eu fiquei lá e eu cobro por hora. Geralmente eu cobro R$150 a hora, varia muito do que for usar. Por exemplo, quando vai usar drone, quando eu vou fazer algum trabalho imobiliário, eu cobro o drone a mais. Então eu cobro por volta de 180, 190 por hora. Então fica nessa faixa porque a gente vai utilizar o drone e eu cobro a mais por conta disso a hora. Quando para filmar um trabalho imobiliário, uma casa, por exemplo, eu demoro por volta de 2 horas, mais ou menos, dando um valor só da gravação de R$360. Então, eu deixo isso muito claro para o cliente, porque antigamente eu passava um valor cheio, tanto das gravações, tanto das edições, e muitas vezes as gravações o cliente queria extrapolar mais um pouco, que eu ficasse lá mais tempo com ele. Por exemplo, eu tinha estipulado 2 horas para ficar com ele, acabou ficando 4 horas e ele querendo que eu gravasse mais para depois pedir edição. E isso eu achei bem chato nas primeiras vezes que eu trabalhei para esses clientes e foi bem desgastante, porque a gente tinha combinado uma coisa e saiu do controle porque eu não tinha falado que minha hora extra, caso eu ficasse lá, iria ser cobrado. Então eu não pude cobrar nesse momento. E eu cheguei numa fórmula onde eu cobro a minha hora, deixo isso bem específico para o cliente e depois eles vão adquirir os tipos de edição que eles vão querer. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu fiquei 90 minutos lá só para filmar um anúncio de um LinkedIn. Elas só queriam isso. Eu cobrei um valor justo de R$180 porque eu fiquei 90 minutos. Se fosse cobrar o valor certinho, deixa eu usar a calculadora aqui. Eu cobro R$150 a hora vezes 1.5, que eu fiquei 1h30, seria 250. Mas para ser justo, porque foi um trabalho rápido e tranquilo, não precisei montar luz, não precisei montar nada, só precisei montar um gimbal, porque era realmente ela andando de frente, eu ia andando de costa e ela ia falando. E foi super rápido gravar. Então, cobrei R$180 só para fazer essa gravação de 90 minutos e 2 edições de 20 segundos eu cobrei R$50. Foi um valor justo, aqui deu um valor de R$230 por 2, 3 horas de trabalho. Um valor bem justo a se cobrar e eu sou bem amigo desse pessoal da empresa de depilação também. Depois eles quiseram fazer gravações de aulas, realmente de aulas de depilação. Então, ó, teve uma depilação de buço e perna, eu fiquei 2 horas lá. Essas 2 horas contabiliza desde o momento que eu chego já começa a contar a hora, eu montando a iluminação, porque nesse caso eu teve que montar a iluminação, montando todo o tripé, montando as 2 câmeras, que nesse caso teve que ser 2 câmeras, uma câmera de frente da pessoa falando e uma câmera de cima pegando a depilação. Então, tudo isso, toda essa montagem demorou um pouco. Então, isso é contabilizado no momento da gravação também, porque a gravação não é só apertar o REC. A gravação é desde a hora que a gente monta e desmonta todos os equipamentos, tá bom? Então, aqui foi 2 horas, R$300. Depois de 2 dias, outra depilação, uma depilação masculina, que a gente teve que ficar 3 horas lá, porque era bastante coisa. Se não me engano, foi costa, peito, braços e rosto também. Então a gente ficou bastante tempo e depois de tudo isso teve as edições, foram 7 edições e eu cobrei essas 7 edições no valor de R$500, que no momento que eu cheguei aqui em casa, descarreguei todo o serviço, falei, olha,
dá pra fazer 7 edições e essas 7 edições ficariam no valor de R$500. Ela falou, não, tudo bem, pode mandar fazer. Então é desse jeito que eu acho justo com nós, do pessoal do audiovisual. Eu não fecho um orçamento com tudo que vai ter, tempo de gravação, tudo certinho, porque eu acho que fica livre pro cliente entender como que é precificado tudo isso, porque tem a precificação do trabalho em si, que é a gravação, pra gente estar lá e fazer toda a captação, e depois tem o trabalho de edição, que é outro trabalho à parte. Então, tudo isso faz com que vá precificando o serviço. Por exemplo, esse serviço aqui da gravação das aulas deu um valor de 1.250. E isso é o trabalho fechado depois com tudo calculado. Ju, mas não seria mais interessante eu montar um orçamento bonitinho ali no Canva, deixando tudo descrito, que essa gravação das 2 aulas vai ser 2 horas e tudo mais, que se tiver hora extra vai ser cobrado à parte, as edições ali tudo bonitinho. Só que eu tenho uma grande dificuldade para saber quanto tempo a gente vai demorar para gravar as aulas. Por exemplo, eu não fazia ideia na hora que eu cheguei lá para fazer a gravação do busto e perna, quanto tempo iria demorar. Se eu tirasse base do busto e da perna, quanto tempo iria demorar, eu cobraria mais barato numa depilação masculina, porque eu achava que a depilação masculina ia ser mais rápida. E não, foi o contrário, a depilação masculina foi realmente demorado. Então eu não sei a quantidade de horário de gravação, eu não sei. Eu chego muitas vezes para esses clientes e não faço ideia do que eu vou gravar. Então eu sempre falo e deixo isso bem claro antes deles me contratarem, que é cobrado por horário de gravação. Então eles já sabem que meu tempo tem um valor e muitas vezes eles querem fazer tudo rápido e a maior quantidade de gravações que eles conseguirem nesse tempo curto, e se eles conseguissem mais edições, isso faz com que eles economizem na gravação e depois só paguem a edição. Isso é o que eu falo para eles e muitos aqui fazem. Teve uma vez, um caso, que eu fui gravar para uma empresa de automação residencial. E chegando na casa que tava o showroom, tudo bonitinho, tudo preparado para fazer a gravação, eu cheguei lá às 15 horas. Aconteceu que teve um imprevisto do dono da casa e não pôde gravar nesse momento. Só que era em outra cidade, eu cobrei o transporte para ir até o local, era em outra cidade, cheguei lá, eu tive que ficar 2 horas esperando para começar a fazer gravação. A gente começou a gravação, era 5 horas da tarde e foi acabar quase 9 horas da noite. E o cliente, por me saber que estava pagando por hora, ele olhou para mim e falou, nossa, isso aqui vai ficar caro. E nem é culpa minha, porque o dono da casa teve um imprevisto, a gente só começou a poder gravar depois de 2 horas e o cara teve que me pagar 2 horas a mais por um descuido de outra pessoa. Então, isso deixando claro, a pessoa sabe que ela tá me pagando por hora e vai querer fazer o mais rápido possível. Nesse caso da automação que eu fiz, demorou bastante, das 5 às 9, porque era muita coisinha pequena que a gente tinha que filmar. Então eu tinha que filmar com uma lente aberta, depois uma lente fechada, uma lente aberta, uma lente fechada, porque o cara tinha que dar comando e a casa tinha que fazer alguma coisa. Então esse vídeo foi bem denso e bem demorado pra gente fazer a gravação. Então foram 4 horas de gravação e 2 horas comigo parado. E infelizmente o dono teve que pagar 2 horas a mais, simplesmente para eu estar lá parado. Então isso, deixando bem claro, faz com que o cliente entenda e saiba que a sua hora tem valor e não vai mais ficar enrolando você com esses tempos bobos. Então é uma coisa que me protege bastante. E depois as edições é algo que é bem flexível. Por quê? As edições geralmente eu cobro também por hora, só que o cliente acaba não sabendo o que é por hora. Então eu demorei quase 6, 7 horas para fazer essas 7 edições, porque eu precisei descarregar no computador, fazer backup, colocar no projeto e até editar todas essas aulas. Fui demorando ali e como é uma coisa aqui em casa, de boa, cobrei no valor de R$500 que eu achei justo. Então, se eu editasse mais rápido, talvez a minha hora trabalhada eu ganhasse mais. Mas eu fui editando ali numa boa, tranquilo. Eu demorei por volta de umas 7 horas para fazer essas 7 edições, sim. Sendo que a gente tinha gravado por volta de umas 4 horas, mais ou menos. 4, 3 horas, contando os 2 dias. Então é dessa forma que eu precifico as minhas edições. Bom galera, então esse foi o vídeo de como precificar o trabalho de filmmaker. Eu acho que eu posso ter dado algumas dicas aqui para vocês da forma que eu trabalho. É um pouco diferente, que eu não tinha visto no mercado, e ao longo dessa trajetória que eu fui trabalhando para a criação desses conteúdos, eu fui errando e aprendendo e tentando ver um método, um módulo mais fácil de passar isso para os clientes e que eles reconhecessem a forma do trabalho também. Pode ficar um pouco mais caro, um pouco mais trabalho de como
vocês precificam, mas eu acho que é uma precificação justa no atual momento que eu estou. Levando em conta a minha região e os meus concorrentes, eu acho que é uma forma justa a se precificar. Se vocês discordam ou concordam, por favor, deixa aqui nos comentários, vai ser bacana saber a opinião de vocês. Eu sou o Celso Júnior e vou ficando por aqui. Eu amo essa comunidade do audiovisual e eu quero que ela cresça cada vez mais. E se você quiser trocar uma ideia lá no Instagram, o Instagram vai estar ficando aqui. A gente troca uma ideia com todo mundo que me mandou uma mensagem lá no direct. Eu fico muito, muito feliz com todo mundo que está lá. Então, se você quiser fazer parte, é só me seguir lá e me mandar um direct. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum próximo vídeo aqui do Diário de Filmmaker. Bom, eu deixo meu gigantesco abraço e até o próximo vídeo. Falou!